Boa tarde, a paz do Senhor Jesus, povo de Deus. Vamos ler a Bíblia? Hoje mais um capítulo da Palavra do Senhor, o capítulo número 19 do livro do Gênesis. Diz assim a palavra do Senhor: E vieram os dois anjos a Sodoma à tarde, e estava Ló sentado à porta de Sodoma. E vendo-os, Ló levantou-se ao seu encontro e inclinou-se com o rosto em terra. E disse: Eis agora, meus senhores, entrai, peço-vos, em casa do vosso servo, e passai nela a noite, e lavai os vossos pés, e de madrugada vos levantareis, e ireis a vosso caminho. E eles disseram: Não antes, na rua passaremos a noite. E porfiou com eles muito, e vieram com ele, e entraram em sua casa, e fez-lhe um banquete, cozeu bolos sem levedura, e comeram. E antes que se deitassem, cercaram a casa os homens daquela cidade, homens de Sodoma, desde o moço até ao velho, todo o povo de todos os bairros. E chamaram a Ló e disseram-lhe: Onde estão os homens que vieram a ti à noite? Traze-os para nós, para que o conheçamos. Então saiu Ló a eles à porta e fechou a porta atrás de si. E disse: Meus irmãos, rogo-vos que não façais mal a estes. Eis aqui duas filhas que tenho, que ainda não conheceram homens. Fora vô-las trarei, e fareis dela como bom for aos vossos olhos. Somente nada façais a estes homens, porque por isso vieram à sombra do meu telhado. Eles, porém, disseram: Sai daí. Disseram mais: Como estrangeiro este indivíduo vem aqui habitar e quereria ser juiz em tudo? Agora te faremos mais mal a ti do que a eles. E arremessaram-se sobre o homem, sobre Ló, e aproximaram-se para arrombar a porta. Aqueles homens, porém, estenderam as suas mãos e fizeram entrar a Ló consigo na casa, e fecharam a porta. E feriram de cegueira os homens que estavam à porta da casa, desde o menor até o maior, de maneira que se cansaram para achar a porta. Então disseram aqueles homens a Ló: Tens alguém mais aqui contigo? Teu genro, e teus filhos, e tuas filhas, e todos quantos tens nessa cidade, tira-os para fora deste lugar, porque nós vamos destruir este lugar. Porque o seu clamor tem aumentado diante da face do Senhor, e o Senhor nos enviou a destruí-lo. Então saiu Ló e falou aos seus genros, aos que haviam de tomar as suas filhas, e disse: Levantai-vos, saí deste lugar, porque o Senhor há de destruir a cidade. Foi tido, porém, por zombador aos olhos de seus genros. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo: Levanta-te, toma tua mulher, as tuas duas filhas que estão aqui, para que não pereças na injustiça desta cidade. Ele, porém, demorava-se, e aqueles homens lhe pegaram pela mão, e pela mão de sua mulher e de suas duas filhas, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. E aconteceu que, tirando-os para fora, disse: Escapa-te por tua vida, não olhes para trás, e não pares em toda a campina. Escapa lá para o monte, para que não pereças. E Ló disse-lhes: Ora, não, meu senhor, eis que agora o teu servo tem achado graça aos teus olhos. Engrandeceste a tua misericórdia que a mim me fizeste, para guardar a minha alma em vida. Mas eu não posso escapar do monte, para que porventura não me apanhe este mal e eu morra. Eis que agora aquela cidade está perto para fugir para lá. É pequena, ora, deixe-me escapar para lá. Não é pequena?
para que a minha alma viva? E disse-lhe: eis aqui, tenho-te aceitado também neste negócio, para não destruir aquela cidade de que falaste. Apressa-te, escapa-te para ali, porque nada poderei fazer enquanto não estiveres ali chegado. Por isso se chamou o nome daquela cidade Zoar. Saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover enxofre e fogo dos céus, desde os céus, sobre Sodoma e Gomorra, e destruiu aquelas cidades e toda aquela campina e todos os moradores daquelas cidades, e a que nascia da terra, e o que nascia da terra. E a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. E Abraão levantou-se naquela mesma manhã de madrugada, e foi-lhe para aquele lugar onde estivera diante da face do Senhor. E Abraão olhou para Sodoma e Gomorra, para toda a terra da campina, e viu que a fumaça subia da terra como de uma fornalha. E aconteceu que, destruindo Deus a cidade da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição, derrubando aquelas cidades em que Ló habitara. E subiu Ló de Zoar e habitou no monte, e as suas 2 filhas com ele, porque temia habitar em Zoar, e habitou numa caverna, ele e as suas 2 filhas. Então a primogênita disse à menor: nosso pai já é velho, e não há homem na terra que entre a nós, segundo o costume de toda a terra. Vem, demos de beber vinho a nosso pai, e deitemo-nos com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber vinho a seu pai naquela noite, e veio a primogênita e deitou-se com seu pai, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E sucedeu no outro dia que a primogênita disse à menor: vês aqui, eu já ontem à noite me deitei com meu pai, demo-lhes de beber vinho também esta noite, então entras tu, deita-te com ele, para que em vida conservemos a descendência de nosso pai. E deram de beber a seu pai também aquela noite. Levantou-se a menor, deitou-se com ele, e não sentiu ele quando ela se deitou, nem quando se levantou. E conceberam as 2 filhas de Ló, de seu pai. E a primogênita deu à luz a um filho e chamou-lhe Moabe. Este é o pai dos moabitas até os dias de hoje. E a menor também deu à luz a um filho e chamou-lhe Ben-Rami. Este é o pai dos filhos de Amon até os dias de hoje. Amém? Glórias a Deus. Amados, lemos então o capítulo de número 19 do livro do Gênesis. E nós vemos aqui no livro do Gênesis a história, a continuação do capítulo 18, que eu disse para vocês que eu iria continuar falando, lembra que eu fiz assim? Continuar falando sobre que Deus não escondeu de Abraão o que ele iria fazer com Ló, que era um fraterno de Abraão. Mas o que eu vejo aqui, que eu quero trazer para a sua meditação no dia de hoje, é que Ló recebe 2 anjos na sua casa, ele recebe. E o povo da cidade de Sodoma e Gomorra, um povo tenebroso, um povo promíscuo, um povo em que os homens não respeitavam a lei natural, que era o homem casar-se com a mulher. Eles praticavam o homossexualismo, eles praticavam homem com homem, né? E quem sabe também mulher com mulher. Mas a Bíblia relata que quando aqueles homens, os anjos de Deus, chegaram em Sodoma, Ló os recebe, os homens lá, e tu vê que a Bíblia, ela relata que eram homens, desde o menor até o maior, até os velhos, foram lá e queriam conhecer aqueles homens. E esse conhecer os homens que vieram de longe, não era conhecer de cumprimentar, não,
Por que nós sabemos? Porque Ló diz assim, não faças nada a esses homens, eu tenho 2 filhas castas que não se deitaram com homem algum, toma elas. Mas aqueles homens queriam praticar atos ilícitos com os anjos de Deus. Então, aqueles anjos puxam Ló para casa, para dentro, e ferem de cegueira. Aqueles homens que não acharam a maçaneta, não conseguiram achar e entrar, ficaram cegos. Então, quando antes de raiar o dia, os anjos tomam Ló, sua esposa, e os tiram da cidade. Mas o que eu acho interessante aqui é que Ló, ele diz assim, é muito longe os montes, me deixa entrar naquela cidade. E Ló vai, eles permitem, e vão até aquela cidade, conhecida como Zoar. E é isso que eu quero comentar com você. A mulher de Ló não olhou para trás no percurso. Não. Ela olhou para trás quando chegou em Zoar. Porque de Zoar dava para ver o que estava acontecendo na cidade de Sodoma e Gomorra. Mas a ordem era, vão e não olheis para trás para ver, não sejam curiosos. E a mulher de Ló, por que eu falo isso? Por que eu sei que ela não foi quando ela estava no percurso, que ela olhou para trás? Porque a Bíblia diz que Deus, ele só começa a destruir aquela cidade, tá? Ela só começa a destruir aquela cidade depois que Ló e sua família estavam em segurança na cidade de Zoar, que é o que o texto diz. O texto diz, saiu o sol, no versículo 23, saiu o sol sobre a terra quando Ló entrou em Zoar. Então o Senhor fez chover fogo desde os céus sobre Sodoma e Gomorra e destruiu aquelas cidades. E aí no 26 dizia, a mulher de Ló olhou para trás e ficou convertida numa estátua de sal. Então a mulher de Ló, quando chegou em Zoar, assim como Abraão foi da ponta onde ele avistava a cidade de Sodoma e Gomorra para ver, via aquela fumaça subindo, a mulher de Ló fez a mesma coisa, mas a ordem era para ela, para Ló e suas filhas não olharem para trás. Mas ela, teimosa, desobediente, em Zoar, ela olha para trás e se transforma numa estátua de sal, ok? Então nós temos que tomar esse cuidado, seja obediente. Vamos obedecer se Deus diz, não olhe para trás, prossiga, não duvide. Não queira ver o que está acontecendo lá, Deus já falou que iria destruir, acabou. Não ore, não queira, não seja curioso, obedeça, tá? Então, e dali da cidade de Zoar, devido a esse acontecimento, tá? Porque a ordem era para eles irem para os montes. Essa foi a ordem do anjo de Deus através daqueles anjos. Vão para os montes. E Ló disse, não, lá não tem, vai que eu vou me perder. Foi para Zoar, o anjo permitiu. Aqui eu vejo também a vontade permissiva de Deus. Tem coisas que acontecem na nossa vida que é a vontade permissiva de Deus. A vontade de Deus era que Ló fosse às montanhas. Mas Ló desobedeceu e disse, Ló, não é que ele desobedeceu, ele falou, Senhor, quem sabe eu vou por aqui, porque aqui é mais próximo, aqui é melhor. Ali ele não foi desobediente, ele perguntou, tá, pareceu bem, tá, então vai. Mas a princípio Deus tinha ordenado que eles fossem para os montes. Chegou lá, acontece essa fatalidade com sua esposa, então Ló e suas filhas decidem não ficar em Zoar, e aí sim vão para os montes. E aí lá nos montes acontece um fato muito triste, que as filhas de Ló embebedam o pai. Agora o pai está sem a esposa, Ló está sem a esposa porque foi para a cidade de Zoar, se transformou numa estátua de sal, agora está somente os 3, e aí é onde acontece algo terrível quando a mãe não está presente. As filhas, então, embebedam o pai, se deitam com o pai, e tem ali 2 nações, que elas dão origem a 2 nações, né, que Deus se entristece, porque é um ato incestuoso. Então, nasce a nação de Moab, os moabitas, e nasce também os amonitas, tá? E tu vê que Deus, então, ele permite que isso aconteça, mas não que esta era a vontade dele. Então, uma palavra para o teu coração nesse capítulo de número 19,
Tem coisas na vida da gente que é permissão de Deus, mas não a vontade de Deus, tá? Esse capítulo é claro, a vontade de Deus era que toda a família de Ló fosse salva, que toda a família de Ló chegasse nas montanhas, nos montes, e ali Deus iria cuidar deles, iria prosperar eles. Mas, infelizmente, Ló ali conversou, dialogou, e Deus então permite que se faça a vontade dele, indo para Zoar. Em Zoar acontece essa fatalidade, sua esposa olha para trás, vira estátua de sal, aí sim eles decidem ir para os montes, mas lá nos montes, sem a presença da mãe, as filhas embebedam o pai, se deitam com elas e dão origem a duas nações, a dois povos terríveis na face da terra, que se chamam os Moabitas e os Amonitas. Amém? No próximo capítulo, capítulo de número 20, nós vamos ver mais uma vez Abraão caindo em outro erro, mas a misericórdia de Deus é sempre maior. Te espero aqui amanhã, tá? Que a gente possa então falar um pouco mais da palavra do Senhor. Deus abençoe. Então, pessoal, eu também não posso deixar de comentar algo aqui dentro do capítulo de número 19, que se encontra no versículo de número 29, que aconteceu que Deus, destruindo as cidades da campina, lembrou-se Deus de Abraão e tirou do meio da destruição a Ló, derrubando aquela cidade em que Ló habitara. Gente, lembra que eu falei para vocês que os anjos do Senhor foram lá falar com Abraão e não esconderam de Abraão o que iria acontecer com a cidade de Sodoma e Gomorra no capítulo 18? Pois bem, no capítulo 19 acontece aquela fatalidade. E Deus, fatalidade não, né? A vontade de Deus de destruir aquelas cidades. Só que lembra que Abraão lá disse assim, Senhor, se 50 justos, o Senhor vai destruir a cidade, e dos 50 faltarem 5, e se for 40? Abraão não falou, Ló, meu sobrinho tá lá. Mas Deus, conhecendo tudo, conhecendo todas as coisas, entendeu? Ei, Abraão, tu tá insistindo tanto para eu não destruir o justo com o injusto, é por causa do teu sobrinho, né? Ló não falou isso. Mas Deus entendeu o que Abraão estava tentando fazer, tentando falar, se expressar. E eu acho lindo, então no versículo de número 29 do capítulo 19, Deus dá a resposta a Abraão. E é baseado nessa resposta que eu quero te dizer. Ei, acredite, as suas orações, a sua intercessão tem poder no mundo espiritual. Tem poder, porque quando Deus foi destruir aquela cidade, Deus se lembrou da conversa que ele teve com Abraão. Aleluias! É um texto que diz, e lembrou-se Deus de Abraão e tirou Ló do meio da destruição. Eu quero profetizar na tua vida que Deus nessa tarde, nessa noite, na manhã do outro dia, vai se lembrar de você. E vai te tirar do meio dessa situação de destruição, seja na tua vida sentimental, no teu casamento, com os teus filhos, no teu trabalho. Eu quero profetizar na tua vida, em o nome do Senhor Jesus. Insista, interceda, não desista de orar. Deus vai se lembrar de você. Chame a atenção de Deus para a sua vida. Ele tem poder para te tirar do meio da destruição e te dar livramento. Aleluias! Ele tem poder também de tirar e de abençoar os seus familiares através da sua intercessão. Essa é a prova viva de que Deus, ele ouve a oração dos seus servos, e na hora que ele tem que fazer justiça, juízo, ele se lembra dos seus filhos amados que oram e intercedem a ele dia e noite. Amém? Deus abençoe em nome do Senhor Jesus.